Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You placed your hand over his face. In your presence, he wouldn't die. And all Israel saw your glory, and it shines down through the age. Now you've called us to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs, I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. David knew there was something more than the ark of your presence. In a manger, Messiah was born amongst kings and some peasants. And all Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called us to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs, I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace. And I will make it to the end if I could just see your face. If I could just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs, I might stand in this holy place.
could just see your face, and I will make it to the end. If I could just see your face, I will make it to the end. Abba, show me your face. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo na revista Os Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos, e nós estudaremos hoje a lição número 6, que tem por título O Seio de Abraão e os Lugares Celestiais. Nós temos são dois textos bíblicos que o autor separou aqui, Lucas 16, 22 e Efésios 1, 20. Vocês têm aí na tela, e eu gosto de ler na minha Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Agora em Efésios 1:20, diz assim a palavra, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Senhor meu Deus, Pai bendito, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Senhor Jeová, pelos teus atributos, por quem tu és, Senhor, e pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Declaramos que somente tu és Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus, e não há outro além de ti, único, digno de honra, glória e louvor. Damos graças, Senhor, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo, pela vida de cada irmão, de cada irmã, e pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da tua santa palavra e da tua sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos pelo teu Santo Espírito, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos aprender e, aprendendo, coloquemos em prática no nosso dia a dia, de maneira que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Seja conosco em tudo, Senhor, somos gratos e pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu dizia, nós temos esses dois textos, não é? Nessa lição, o seio de Abraão e os lugares celestiais. Já é a lição número 6, meus irmãos. O tempo tem passado muito rápido e nós estamos chegando praticamente na metade da revista trimestral. Isso quer dizer que já se foi um mês, não é? São 13 lições e hoje nós estudaremos a lição número 6. Passa muito rápido o tempo. A impressão que eu tenho é que o Senhor tem abreviado, né, os dias, porque Ele está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Vem, Senhor Jesus! Mas essa revista é muito boa, né? Para você que tem acompanhado todas as lições. Se você perdeu alguma, entra no site da igreja, bpcjundiaí.com.br, tem lá a gravação das aulas, tá? Para que você não fique sem assistir nenhuma. Tem sido uma grande bênção. São lições que aumentam a nossa fé, que reavivam a nossa esperança, né? E já imaginando, né, antevendo como será a eternidade com o nosso Senhor
nos céus de Deus. Amém? Quem não tem a revista pode adquirir na editora OBPC, entrando no site da igreja, obpcjundiaí.com.br, lá tem o link para a editora OBPC. Você pode adquirir a revista e lá tem outras obras de excelente qualidade gráfica e principalmente doutrinária e teológica. Vocês vão gostar. Entrem lá sem compromisso e deem uma olhada. Vocês vão gostar muito do que tem lá. Agradecendo mais uma vez a Deus, aos nossos pastores que têm nos abençoado, têm orado por nós e dado condições, intercedido por nós, dando condições para que a gente consiga desenvolver esse ministério de ensino. Ao irmão Klinger, meu companheiro de escola bíblica online, que é o líder do Ministério de Louvor da Igreja Sede, mas tem se desdobrado para me ajudar nessa parte tecnológica de estúdio, para que eu possa me dedicar ao ensino, e ele consegue fazer toda essa montagem para a gente. Que Deus abençoe mais ainda do que já tem abençoado. Amém? Meus irmãos, então vamos para a nossa lição. Eu estou com a garganta um pouquinho ruim, um pouco de tosse, já estou pedindo perdão antecipadamente, então se eu tiver um acesso de tosse e enroscar um pouquinho aqui, tenham compaixão de mim. Amém? O objetivo da lição é mostrar que Deus tem preparado para os que o amam um lugar de acolhimento e descanso, assim que deixarmos a vida física. Na introdução da revista, na introdução da lição, o autor diz assim: é conhecido como o estado intermediário, o período de existência do indivíduo que perdura entre seu falecimento e a ressurreição do corpo. Segundo a Bíblia, a ressurreição se dará em 2 momentos. Primeiro, na segunda vinda de Cristo para os salvos, está em Apocalipse 25, capítulo 20, versículo 5. E segundo, no final do milênio e antes do juízo final para os ímpios, os não salvos. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Na ressurreição dos justos, ou seja, dos salvos em Cristo, Deus lhes dará corpos glorificados. A Bíblia chama essa ocorrência de bendita esperança, segundo o autor aqui da revista, citando Tito 2,13. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? MacDonald, quando vai falar a respeito disso, o pastor William MacDonald, comentando justamente esse versículo 13 de Tito 2, ele diz assim: enquanto vivemos como estrangeiros no mundo, somos inspirados por uma magnífica esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aleluia! Hein? Entendemos isso como o arrebatamento, quando Cristo aparecerá em glória para a igreja e a levará para os céus, conforme está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Ou será, aí ele vem com uma outra corrente, ou será que se refere à vinda de Cristo para reinar, quando ele se manifestará em glória para o mundo, derrotará os inimigos e estabelecerá o seu reino? Basicamente, cremos que Paulo está falando da primeira opção, ou seja, do arrebatamento. Cristo vindo buscar a sua noiva, a igreja. Contudo, seja como noivo, seja como rei, o cristão deve estar preparado, aguardando sua gloriosa vinda e cheio de esperança. A Bíblia de Estudo Pentecostal, quando fala na nota de rodapé a esse versículo 13 de Tito 2, diz assim: a bem-aventurada esperança pela qual todo cristão deve ansiar é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa união com Ele por toda a eternidade. Assim sendo, os cristãos nunca devem abrir mão da sua expectativa, mantida em oração, de que talvez ainda hoje a trombeta soará e o Senhor voltará. Oh, glória! Que coisa linda será, né? Que coisa linda será. Mas voltando
para a introdução. Mas, afinal, para onde o ímpio e o crente vão assim que morrem? Até a redenção realizada por Jesus Cristo, o que acontecia com os judeus piedosos, né, crentes lá do Antigo Testamento, depois que morriam? Para onde foram pessoas como Jó, Abraão, José, Moisés, Josué, Eliseu, Samuel, Davi, Isaías, Daniel e os demais santos da velha aliança assim que partiram deste mundo? São as perguntas que ele faz aqui na introdução. Com a morte e ressurreição de Cristo, a porta da salvação se abriu para aqueles que creem nele, conforme está em João 11:25. E esta obra se consumará na segunda vinda. Mas até lá, para onde vão os que morrem em Cristo? É isso que ele vai expor nessa aula de hoje. Ele vai dividir em três partes a aula. Essas partes ele subdivide em letras, né? E nós vamos seguir, então, com essa divisão clássica das nossas revistas. Então, a exposição número 1 é: a morte não é o fim de tudo. Não somos apenas matéria, mas, segundo as Escrituras Sagradas, o ser humano, diferentemente dos animais, é chamado de alma vivente, porque o Senhor Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, conforme está em Gênesis 2:7. Isso quer dizer que, além do corpo físico, nós temos, ou somos, né, espírito e alma também. E a morte ocorre justamente quando o espírito separa-se do corpo, né? Tem aquela passagem famosa de Eclesiastes 12:7. O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Não é assim? Pois leiam também Tiago 2:26. É verdade que antes do pecado a morte era somente uma possibilidade, mas após a queda ou desobediência ao veto divino, né, a ordem de Deus em Gênesis 2:17, a morte passou para todos os seres humanos. Vejam Romanos 5:12, para vocês depois lerem com calma. O conceito bíblico de morte. Ele cita aqui o Dr. Erickson, que dá a seguinte opinião: a vida e a morte, de acordo com as Escrituras, não devem ser entendidas como existência e não existência, mas como dois estados diferentes de existência. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a morte não é o fim de tudo, né? Hoje nós existimos aqui na matéria física, né? Quando chegar o momento do Senhor nos recolher, quando acabar a nossa peregrinação aqui nessa terra, essa parte física ficará aqui, se tornará pó, do pó ao pó. Mas o espírito voltará a Deus, tá? Então, a morte não é o fim. E ele diz aqui, então, não deve ser entendido como existir ou não existir, mas como dois estados diferentes de existir, continua existindo. Não é como costumamos imaginar a extinção, o fim de tudo. De fato, para o apóstolo Paulo, a morte do cristão, do crente, é apenas deixar o corpo e habitar com o Senhor. É o que ele diz em 2 aos Coríntios 5:8. Então, como a gente viu, como está vendo, somente o corpo deixa de existir momentaneamente, porque lá adiante nós teremos a ressurreição e os nossos corpos serão glorificados, não é? Teremos corpos glorificados. O céu de Deus pertence a outra dimensão. Acho que até esse ponto, né, que nós estamos estudando já na lição 6, os irmãos e irmãs já entenderam, né, a diferenciação do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Precisamos lembrar que ao morrermos fisicamente, deixamos este mundo e continuamos existindo no mundo espiritual. Ele cita, vocês têm aí, inclusive na tela, né? Eclesiastes 12:7, que eu já citei. Que, obviamente, é diferente do nosso, porque pertence a outra dimensão, ele é espiritual. A Bíblia de Estudo de Genebra define o céu nos seguintes termos: as Escrituras descrevem o céu como uma realidade espacial que toca e interpenetra o espaço criado. Com isso, o conceito de tempo, por exemplo, é diferente, ou até não existe lá no mundo celestial. Sobre isso, Pedro escreveu assim, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu sempre digo, nas pregações, nos ensinamentos, o tempo foi criado para nós, não foi criado para Deus. Ele é o Pai da eternidade, ele existia antes, né? Antes que houvesse, ele já era.
Não é assim que diz a palavra? Então o tempo é para nós, para a gente se situar. Tá? Mas para Deus não. Para Deus ele está antes, ele está agora, ele está para adiante. Tá? Então para ele não existe isso. A morte é um decreto divino. A morte física ou interrupção da vida corporal é mais um dos decretos divinos. Aí ele cita aqui Hebreus 9:27, que está aí na tela para vocês. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Então, não acontece mais nada. Viveu, morreu, vai aguardar o juízo. Ou, né, no seio de Abraão, que nós vamos ver aqui que para nós é o paraíso, né, ou no Hades, que nós vamos ver que é o lugar que não é muito bom, não, tá? É muito ruim, que é o lugar para onde vão os ímpios aguardar o momento do juízo final. Deste modo, pior que morrer fisicamente é também morrer espiritualmente, ou estar separado de Deus no inferno. Vejam Apocalipse 20:15. Pois esse é o destino final dos que optarem por viver a presente vida ignorando a Deus. Lucas 16:23. Nós lemos o Lucas 16:22, tá? E o 23 vocês vão ler depois aí que continua falando do mendigo e do rico que morreu. Ok? Mas quanto ao cristão, ao crente, a morte física será apenas uma ponte para estar com Jesus na glória celestial. Oh, aleluia! Amém, meus irmãos? Na segunda parte, então essa parte é muito simples, né? Quando ele diz que a morte não é o fim de tudo. Ainda tem a eternidade pela frente, só a eternidade, como só, não é? Segunda parte, o seio de Abraão e os lugares celestiais. Essa parte é bastante interessante. O autor diz assim, a expressão seio de Abraão é tipicamente hebraica e aparece somente uma vez em toda a Bíblia, no livro de Lucas, na conhecida parábola do rico e do Lázaro. Tá? Aqui o autor está usando essa expressão, parábola do rico e de Lázaro, tá? Mas na verdade não é uma parábola. Nós vamos ver daqui a pouquinho num comentário aqui. Tá? Nessa passagem, Jesus Cristo faz um contraste entre o lugar dos ímpios, que são representados pelo rico na história, e o lugar dos justos, que são representados por Lázaro, o mendigo, tá? Logo após a morte de ambos. Sobre a morte de Lázaro, o texto diz, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá? No texto nós lemos de Lucas 16:22. Tá? O pastor William MacDonald, nessa parte, onde ele vai comentar Lucas 16:22, ele vai dizer o seguinte, ó. O Senhor termina o seu discurso, né, sobre a administração das coisas, antes dessa passagem, com esse relato de 2 vidas, 2 mortes e 2 vidas futuras. Olha que coisa interessante. Não é o fim de tudo, né? Devemos observar que não é contada uma parábola. Não é como parábola que ele conta. Ele conta uma história como se fosse fato, tá? Mas o que é parábola, né? Vamos lembrar o que é parábola? Na Bíblia de Estudo Pentecostal, em Mateus 13:3, diz assim, ó, as parábolas são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. Sua singularidade consiste em revelar a verdade aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-la dos incrédulos. Tá? Jesus fazia muito isso, usando passagens do dia a dia para ilustrar as verdades espirituais que ele estava dizendo. Então, voltando para cá, ele diz, devemos observar que não é contada como parábola por Jesus. É como uma história, realmente como um fato acontecido. Mencionamos isso porque alguns críticos tentam desvalorizar as conclusões do relato tratando como uma parábola. No princípio, deveria ficar claro que o rico, que não tem o nome ali, não foi condenado ao Hades, ao inferno, né, por causa de sua riqueza. A base da salvação é a fé no Senhor, e os homens são condenados por se recusarem a crer nele, o Senhor Jesus. Mas esse rico mostrou que não tinha fé verdadeira e salvadora, devido à sua falta de consideração pelo mendigo que jazia na sua porta. Se ele tivesse tido o amor de Deus nele,
não poderia ter vivido em tanto luxo, conforto e sossego, enquanto o seu semelhante estava fora, na porta, pedindo migalhas de pão. Ele teria entrado no reino, né, por abandonar o amor ao dinheiro. Tá? Então ele não foi condenado porque ele era rico. Ele foi condenado porque ele era avarento mesmo. Tá? Também é verdade que Lázaro não foi salvo porque era pobre. Pobreza também não salva. Tá? Ele foi salvo porque confiava no Senhor para a salvação da sua alma. Ele era temente a Deus. Agora, note a imagem do rico, às vezes chamado de divis, né? Alguns chamam porque, em latim, divis é rico, tá? Mas não tem o nome dele na passagem. Ele usava apenas a roupa mais cara, feita sob encomenda, sua mesa estava repleta dos melhores alimentos. Ele vivia para si, suprindo os prazeres corporais e os apetites. Ele não tinha genuíno amor a Deus e nenhum cuidado com os seus semelhantes. Lázaro apresenta um contraste impressionante. Ele era um pobre mendigo de deixar todos os dias na frente da casa do rico, coberto de feridas, enfraquecido pela fome e atormentado até pelos cães que vinham lhes lamber as feridas. Quando o mendigo morreu, e aqui a gente chega em Lucas 16, 22, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Muitos questionam se anjos realmente levam as almas dos cristãos aos céus. Não vemos razão nenhuma. Porém, né, assim ele fala aqui, não vemos razão nenhuma para duvidar da força, né, revelada nessas palavras da Bíblia. Tá? Os anjos ministram aos cristãos nessa vida e parece não haver razão para que não hajam assim também na hora da morte do crente. Mas, voltando para o texto, o seio de Abraão é uma expressão simbólica indicando o lugar de felicidade. É o paraíso, né? A qualquer judeu, o pensamento de desfrutar comunhão com Abraão sugere felicidade indescritível. Suponhamos que o seio de Abraão seja o mesmo que o céu. Então, quando o rico morreu, o seu corpo foi sepultado. Vejam só, o corpo que ele cuidava muito e tanto, né? E com o qual ele gastava tanto tempo, tanto dinheiro e tanta vaidade, foi para a sepultura. Mas não foi só isso. Sua alma, o seu ser consciente, foi para o Hades. Palavra de origem grega, que no Antigo Testamento corresponde ao hebraico Sheol, que é o estado dos espíritos que partiram. No período do Antigo Testamento foi descrito como a morada tanto de salvos como não salvos. Aqui é descrito como a habitação dos não salvos, porque lemos que o rico estava em tormentos. Os discípulos devem ter levado um choque quando Jesus disse que esse judeu rico foi para o Hades. Eles sempre foram ensinados no Antigo Testamento que riquezas eram sinal de bênção e de favor de Deus. Um israelita que obedecia ao Senhor tinha promessa de prosperidade material. Como então um judeu rico poderia ir para o inferno? O Senhor Jesus tinha acabado de anunciar que uma nova ordem começaria com a pregação de João. Daqui em diante, riquezas não são um sinal de bênção, são uma prova da fidelidade de um homem em sua administração. Porque tudo pertence a Deus. A quem muito se confia, muito lhe será exigido. O versículo 23 refuta a ideia de sono da alma, que é uma filosofia, um ensino errado que tem muito aí, né? Inclusive, às vezes, com um palavreado bonito, meio disfarçado de cristão, mas é ensino do inimigo. Esse ensino não é verdadeiro. Tá? A teoria de que a alma não é consciente entre a morte e a ressurreição, é o sono da alma que eles chamam. Prova-se que há existência consciente além do túmulo. De fato, admiramos quanto conhecimento o rico tinha. Ele viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ele até podia se comunicar com Abraão, chamando-lhe de pai Abraão. Ele pediu misericórdia, implorando que Lázaro pudesse trazer um pingo de água para refrescar a sua língua. Há, de fato, uma dúvida se uma alma desincorporada pode sentir sede e angústia de uma chama. Só podemos concluir que é uma linguagem figurada, mas isso não quer dizer que o sofrimento não era real. Abraão dirigiu-se a ele como filho, sugerindo que se tratava de um descendente físico, não espiritual. Né? O patriarca fez-lhe lembrar de sua vida de luxo, comodidade e indulgência. Ele também relatou a pobreza e o sofrimento de Lázaro. Agora, além do túmulo, a situação deles também mudou. As desigualdades na terra foram invertidas. Aprendemos aqui que as escolhas desta vida determinam
o nosso destino eterno, e uma vez morto, o destino é determinado. Não há passagem do lar dos salvos para os condenados, ou vice-versa. Aqui na passagem nós lemos que há um abismo no meio. Na morte, o rico de repente tornou-se evangélico, que é o autor falando aqui no comentário dele. Ele queria que alguém fosse aos seus 5 irmãos para alertar sobre aquele lugar de tormento. A resposta de Abraão era que esses 5 irmãos, sendo judeus, tinham as escrituras do Antigo Testamento. E isso era suficiente para avisá-los. A palavra de Deus é suficiente. O rico discordou, dizendo que se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Porém, Abraão tinha a última palavra. Disse que a falha em escutar a palavra de Deus é decisiva. Se as pessoas não prestam atenção na Bíblia, não crerão, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos. Isso é provado conclusivamente no caso do Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e os homens ainda não creem nele. Pelo Novo Testamento, sabemos que quando um crente morre, o corpo vai à sepultura, mas sua alma estará com Cristo no céu. Leiam depois 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23. Quando um não crente morre, o corpo igualmente vai à sepultura, mas a alma vai para o Hades. Tá? Para ele, Hades é um lugar de sofrimento e remorso. Na hora do arrebatamento, o corpo dos crentes será ressuscitado da sepultura e reunido com o espírito e a alma. O corpo já será um corpo glorificado. Assim viverão com Cristo eternamente. No julgamento do grande trono branco, o corpo, o espírito e a alma dos descrentes serão reunidos também, mas serão lançados no lago de fogo, um lugar de punição eterna. Assim, esse capítulo 16 termina com um aviso bem solene aos fariseus e a todos os que vivem em função do dinheiro. Com essa forma de agir, corre grande risco de perder sua alma. E aí o autor aqui faz uma frase, né? Ele diz, é melhor mendigar pão aqui na terra do que pedir água lá no inferno. Já pensou? Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Meu Deus, que coisa terrível. A Bíblia de Estudo Pentecostal, tratando também desse assunto, vai falar o seguinte, na nota ao 16 também, aqui, Lucas 16, 16:22, né, que a gente leu, e ele fala assim, olha, o rico levou uma vida egocêntrica, ou seja, só pensando nele. Escolheu mal e sofreu eternamente. Lázaro viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome significa Deus é meu socorro. Lázaro significa isso. E ele nunca abriu mão da sua fé em Deus, mesmo em extrema pobreza e sofrimento aqui. Morreu e foi imediatamente levado ao paraíso para estar com Abraão. Os destinos desses 2 homens foram irreversíveis a partir da sua morte. Tá? A partir da morte, acabou. Nós lemos ali Hebreus 9:27. Né? O homem é uma vez só. Depois disso, vem o juízo. Tá? Morreu, acabou. Não tem mais opção. O seio de Abraão, aqui é a subdivisão que ele faz, né? O seio de Abraão é o paraíso. Portanto, o seio de Abraão perdão, gente. Como eu avisei, a garganta não está muito boa. Portanto, o seio de Abraão é uma figura do paraíso, porque o Senhor Jesus prometeu ao ladrão arrependido que ia morrer ali poucas horas depois, o seguinte, hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23:43. Devemos lembrar que até Cristo, até a vinda de Cristo, todos estavam debaixo da dispensação da lei. E a graça veio somente com a morte e ressurreição de Jesus. Tenham depois João 1:17, Romanos 5:12, até o versículo 19. Podemos crer que o seio de Abraão sugere um lugar de descanso, acolhimento, após a morte física. Era para lá que os crentes do Antigo Testamento, que esperavam fora a salvação de Deus, iam logo após a morte. Leiam depois Lucas 2:25, Gênesis 15:6 e o Salmo 16:10. Cristo habita nos lugares celestiais. Já em relação aos lugares celestiais, a Bíblia diz, o qual, está falando de Deus, né? Exerceu ele em Cristo, ressuscitando, falando do poder de Deus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, em Efésios 1:23. Essa é a posição à morada atual de Cristo.
Antes de Estevão morrer, ele declarou, lá em Atos 7:56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Curiosamente, Estevão vê Jesus à direita de Deus, mas ele está em pé, né, pronto para receber o servo de Deus após a sua morte. Ainda sobre a posição atual de Cristo, Paulo escreveu aos crentes de Éfeso o seguinte, lá em Éfesos, na carta aos Efésios 2:6. E juntamente com ele, ou seja, Jesus, né, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais na frente um pouquinho, na mesma carta, o apóstolo completa assim, ó, em Efésios 4:8, versículo 8, versículo 10. Quando ele, ou seja, Jesus subiu às alturas, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, por meio da encarnação, Jesus veio até nós na terra, mas depois de completar sua missão redentora, voltou aos céus de Deus. Portanto, o chamado lugares celestiais e o seio de Abraão são o mesmo lugar para os crentes. Ok? Tá? É o paraíso. É o paraíso. Para onde o crente professo, né? Quer dizer, o crente verdadeiro, vai após a morte? Tá? É uma continuidade aqui da mesma ideia. Jesus prometeu que voltaria para nos buscar, porque é seu desejo que, onde ele estiver, nós estejamos também, conforme está em João 14:3, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Como vimos na segunda parte desse estudo, Jesus Cristo está nos céus com Deus, e é exatamente para lá que o anjo do Senhor conduz o crente assim que ele morre fisicamente, como fez com Lázaro. Porque foi isso mesmo que o mestre disse ao ladrão arrependido lá no Calvário. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43, uma passagem, né, conhecida, nós já estudamos na aula anterior. E a Bíblia de Estudo Pentecostal faz a seguinte observação. O termo paraíso é usado para designar o céu ou a presença de Deus. Que céu e paraíso são palavras referentes ao mesmo lugar. As palavras de Jesus aqui mostram com clareza que imediatamente após a morte, os salvos passam a estar com Jesus no céu, no paraíso. Aleluia. O céu de Deus é o destino dos salvos, agora na subdivisão. Aí. Curiosamente, o paraíso é o mesmo lugar que Paulo identificou como o terceiro céu, lá na segunda carta aos Coríntios 12, do 2 ao 4. Vocês têm aí na tela. Quando teve a oportunidade de conhecer, através do arrebatamento dos sentidos, sobre a promessa de Cristo contida em Lucas 23:43, lemos a seguinte nota de rodapé da Bíblia de Estudo Shed. Comigo no paraíso, isto é, compartilhando o lugar e a condição de bem-aventurança celestial daqueles que morrem no Senhor, até a ressurreição. Amém? MacDonald vai falar disso, o pastor MacDonald vai falar disso, nós vamos ver aqui, quando ele faz o comentário justamente de Lucas 23:43. Ele diz o seguinte, deixa eu separar aqui, 23:43, é muito bonita essa parte, eu vou ler para vocês. Jesus recompensou a sua fé, né, do ladrão que estava ali, com a promessa de que naquele mesmo dia estariam juntos no paraíso. Paraíso é o mesmo terceiro céu, lá de 2 Coríntios 12, 2 ao 4. E significa o domicílio de Deus. Hoje, olha a rapidez, comigo, olha a companhia, no paraíso, que felicidade. Foi isso que ele disse ao ladrão. Hoje, comigo, no paraíso. É a mesma coisa para nós. A mesma coisa para nós, os crentes fiéis. Ok? Essa história, ele continua aqui no comentário, nos revela que a salvação é condicionada ao arrependimento e à fé. Portanto, contém outras mensagens importantes também. Declara que a salvação é independente de sacramentos. O malfeitor nunca foi batizado, não participou de ceia do Senhor. Ele, de fato, confessou corajosamente sua fé na presença de uma multidão hostil e no meio de zombaria e escárnio dos líderes, dos soldados. Mesmo assim, ele foi salvo sem qualquer liturgia, sem qualquer rito formal.
Além disso, é evidente que a salvação é independente de boas obras, não é? Se ele estava ali pendurado, o ladrão não era por boas obras. Também é visto que não há sono da alma, de novo, né? Aqui combatendo novamente. O corpo pode dormir, mas a consciência existe depois da morte. Quer dizer, o corpo físico acabou, né? Vai voltar para o pó, mas nós ficamos conscientes, a alma e o espírito não morrem, né? Novamente é evidente que não há purgatório também. Tá? Depois de uma vida de pecado e vergonha, o malfeitor penitente passou imediatamente para um estado de bem-aventurança. De novo, pode ser observado que a salvação não é universal. Havia 2 malfeitores, mas só um foi salvo. Né? Um teve fé em Jesus, o outro não. Por último, pode ser observado que a mera essência da alegria que existe depois da morte consiste em comunhão pessoal com Cristo. Tá? Essa é a alegria, não é? O coração da promessa ao malfeitor moribundo era isso: hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a nossa bendita promessa. Partir é estar com Cristo, o que é muitíssimo melhor do que ficar. Do lado de Cristo, uma pessoa pode ir ao céu e o outro ao inferno. Tá? Do qual lado da cruz você está? Ele está falando dos 2 ladrões, né? De qual lado da cruz você está? Né? O que crê em Jesus ou o que não crê em Jesus? Porque o evangelho tem sido pregado. E tem muita gente, inclusive, que sabe, né? Ouve, conhece, lê a palavra, ouve pregação, ouve ensino, mas não se decidiu ainda por Jesus Cristo. Ou se decidiu, foi da boca para fora. Então nós vimos que o céu é o destino dos salvos. Morrer para o crente é estar com Cristo. Paulo foi um dos poucos servos de Deus que teve a grata oportunidade de conhecer o paraíso celestial antes de morrer. Por isso, seu coração ansiava tanto por estar lá com Jesus já. É o que ele diz em 2 Coríntios 5:8. Ele diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele fala isso lá em Filipenses 1, 21 e 23. Notamos que, ao morrer, o crente fiel vai estar com Cristo, ok? E Jesus está nos lugares celestiais. Então, onde é que o crente fiel estará? Estará no paraíso, estará no céu. As almas dos mártires debaixo do altar de Deus. Ele junta essa parte curiosa para a gente já caminhar para o encerramento. Outro texto que revela claramente o lugar de acolhimento e descanso dos justos após a morte física, é descrito no Apocalipse, por ocasião da abertura do 5º selo. Tá? Vocês vão ler isso lá em Apocalipse 6, no versículo 9 e diante. Quando ele, ou seja, Jesus, abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, ou seja, as pessoas, né, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Se observarmos atentamente, veremos que eles estavam conscientes que haviam morrido e conscientes do sofrimento daqueles que ainda estavam na terra, ok? Nesse subsídio aqui de professor, que eu tenho na revista, ele diz assim: como vimos até agora, segundo as Escrituras, o indivíduo morto, nem seu espírito permanece na sepultura com o corpo físico, nem fica em estado de dormência ou sono profundo. Antes, tem total consciência que morreu, onde está e que deixou a terra depois de morto. Isso fica claro na parábola, né, que nós já explicamos que não é uma parábola, é uma história real, do rico e do Lázaro, que nós estudamos hoje em Lucas 16, 22 até o versículo 31. E especialmente na abertura do 5º selo de Apocalipse, que nós acabamos de mencionar, em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Outras heresias igualmente combatidas na Bíblia são a reencarnação, tá? Nós lemos, né, Hebreus 9, 27. Vamos ler de novo? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, a gente lê de novo. Hebreus 9, 27. Que diz que, vamos lá, 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem reencarnação, né? Se morrer uma vez, vem o juízo. E também o combate ao purgatório. Sobre essa parte, leiam depois 1 João 2, do versículo 1 e 2, e Efésios
capítulo 2, do versículo 8 a 10. Essa é a nota de rodapé que o pastor Walter Basso colocou na lição. Na conclusão, na revista, ele diz assim: para o cristão genuíno, a morte não é nem uma derrota, nem o fim de tudo, porque Jesus Cristo venceu a morte na cruz e tripudiou sobre ela, ressuscitando dos mortos. A palavra nos diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Vocês vão ler isso ali na primeira carta aos Coríntios, 15, 54, 55 e 57. E é interessante que o pastor MacDonald, quando comenta justamente essa 1 aos Coríntios 15, o 54 e o 55, ele diz assim, ó: quando os santos mortos forem ressuscitados e os santos vivos forem transformados com eles, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, que está em Isaías, capítulo 25, versículo 8. Que dia glorioso será. E ele cita aqui o pastor Mackintosh, que exclama assim, ó: o que são a morte, a sepultura e a decomposição na presença de um poder como esse? Passar 4 dias mortos não é nada, né? Fazendo uma alusão a Lázaro, né? Milhões que estão deteriorando no pó por milhares de anos voltarão à vida em um instante e receberão imortalidade e glória eternas ao som da voz do Senhor bendito. Oh, glória a Deus! Que só de imaginar, não é? Nos enche de tanta alegria. Imagina como não será naquele glorioso dia. Ele comenta ainda o versículo 55, nós estamos falando de 1 Coríntios 15, tá? Esse versículo pode ser um cântico entoado pelos cristãos ao serem arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. É como se dissessem para a morte, né, zombando, pois para eles ela perdeu seu aguilhão. A morte não lhes causa nenhum terror mais, pois eles sabem que seus pecados foram perdoados e podem apresentar-se diante de Deus revestidos pela aceitabilidade do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Por isso, não justifica o medo da morte, porque a Bíblia ensina que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Vocês já leram 2 Coríntios 5,15? Diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! É Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador, nosso Redentor. Tá? Então, por isso, não justifica o medo da morte, porque a Bíblia ensina que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida e nos aguarda nos lugares celestiais, assim que rompermos o fio de prata. Tá? Essa cadeia de prata ou fio de prata é uma referência justamente a Eclesiastes 12, 6. Ok? Depois vocês podem ler lá. Para quem tem a revista, né, o pessoal da Igreja Sede tem a revista, tem aqui as perguntas para revisão. São 3 questões, vocês devem respondê-las, responda para fixação do entendimento, e vocês respondendo não vão esquecer nunca mais. Tá ok? As respostas estão no texto da própria lição, estão muito fáceis de serem encontradas. Amém, meu irmão? Que coisa boa, né? O assunto é realmente muito gostoso. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, glorificamos o Teu nome, Te bendizemos, Te louvamos. E somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo. Ah, Senhor, somos gratos pela oportunidade que nos deste de aprender da Tua Santa Palavra, da Tua sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor, nós Te pedimos. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a seguir caminhando, Senhor meu Deus. Pelo Teu Espírito Santo nos dê o querer e o efetuar, o querer e o poder para continuarmos nesta caminhada, no caminho reto, sem desviar para a direita ou para a esquerda, tendo sempre por alvo o fim da nossa carreira, onde está Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ah, Senhor, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões,
Tem, Senhor, misericórdia, tem compaixão de nós em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor bendito, agradecemos por Tua obra em nossas vidas. Ah, Senhor Jesus, agradecemos pelo Teu sacrifício de amor, sim, pelo Teu sacrifício de amor sem o qual já estávamos condenados. Mas Tu, sendo Deus, te fizeste homem, vieste à terra, pagaste o preço que não poderíamos pagar, um sacrifício único e suficiente, santo. Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Morreste em nosso lugar e o Teu sangue derramado na cruz cobriu a multidão dos nossos pecados, de maneira que podemos entrar com ousadia na sala do trono da graça e clamar: Abba, Pai. Pai querido, aleluias. Morreste em nosso lugar, mas ressuscitaste, venceste a morte. Subiste aos céus, estás à destra do Pai, intercedendo, advogando em nosso favor ainda hoje, onde há de vir muito em breve para nos buscar. Agradecemos a Ti, Santo Espírito, por Tua obra de regeneração, de transformação, de santificação em nossas vidas. Santificação sem a qual ninguém verá a face do Mestre, ninguém verá o Senhor, nosso Deus. Agradecemos pelos dons, pelo enchimento, pelas virtudes do Teu fruto, Santo Espírito. Agradecemos porque tens nos lembrado, sussurrando aos nossos ouvidos, lembrando-nos dos ensinamentos do Mestre, de como convém viver no meio desta geração mais perversa, sem nos contaminarmos, sem sujarmos as nossas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Senhor, nós agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, que puderam nos acompanhar neste momento, nesta oportunidade, nesta aula. Pela vida daqueles que hão de ter acesso a este material de ensino, Senhor. Ah, meu Deus, sim, que este ensino encontre em nossos corações um terreno fértil, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa esperança seja reavivada, de maneira que consigamos cumprir a nossa carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Senhor, nós te pedimos, seja conosco, meu Deus, seja conosco, ajuda-nos, Senhor, impregna-nos, Senhor, meu Deus, com o Teu bom perfume, de maneira que possamos exalar esse bom perfume de Cristo por onde quer que nós andemos, onde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, bendito os nossos pastores, nossos líderes. Esforça as mãos, Senhor, dos Teus filhos, para que eles continuem apacentando as ovelhas de Jesus Cristo, segundo a Santa Palavra e a Sã Doutrina, observando os antigos marcos, Senhor, para assim devolvê-las ao bom pastor naquele grande dia. Cuida deles, Senhor, livra do mal, livra do laço do passarinheiro, cuida da família deles, dá a eles, Senhor, as condições materiais necessárias, Senhor, dá a provisão. Reveste-os, Senhor, meu Deus, com a Tua unção e o Teu poder. Senhor, intercedemos por nossas autoridades, pedindo que abençoe, Senhor, a elas e mova os corações dessas autoridades para que governem para o bem do próximo, para o bem do povo. Senhor, neste momento, e já encaminhando para o encerramento desta oração, Pai bendito, Tu que tudo conheces, tudo vê, tudo entende, tudo discernes, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Visita, Senhor, onde quer que eles estejam. Toca, Senhor, nessas vidas para curar, para restaurar, para libertar, para operar milagres, Senhor, e que o Seu nome seja sempre e eternamente glorificado. Em tudo, Senhor, nós somos gratos a Ti. E as nossas petições nós apresentamos diante de Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe.